Olá, tudo bem? Meu nome é Joaquim, estou fazendo uma série de vídeos de mapas. Os mapas que eu estou fazendo são de pessoas que me seguem no Instagram e que mandaram mensagem pra mim pedindo pra eu fazer. Na verdade eu abri um espaço pra eles mandarem, eles mandaram e enfim, eu estou fazendo agora os mapas dessas pessoas. Hoje eu vou falar de um sagitariano que tem ascendente em Áries e que tem lua em Capricórnio. Se vocês têm alguma dessas características, eu peço que assista até o final, que eu vou dizer como é que elas impactam uma na outra e mais algumas outras características. Eu vou começar falando do signo, deixa eu só me enquadrar aqui, no signo de Sagitário, que é um signo rápido, que gosta de conhecer coisas, de viajar, conhecer coisas diferentes do cotidiano dele, gosta de estar rodeado de amigos, gosta de sair, gosta de se divertir, de beber. É um signo muito ligado às aventuras, é um signo que não gosta de estar preso, que não gosta de se sentir ameaçado também. E aí eu venho falar agora do ascendente dele, que tá em Áries. O ascendente, isoladamente, quer dizer que essa pessoa tem iniciativa, gosta de se posicionar nas situações, é uma pessoa que não é parcial, ela é... Não, pera. Ela toma o seu lado, tá no parcial. É uma pessoa que gosta são pessoas que quem tem ascendente em Áries, normalmente são pessoas que são muito impulsivas, que tomam a frente das coisas, que não tem paciência de esperar, tudo é pra ontem. E aí, quando você junta o ascendente em Áries com o Sol em Sagitário, você tem uma exaltação dessas questões de impulsividade, de necessidade de se mostrar, não de aparecer, no sentido assim de mostrar, mostrar talvez não seja a melhor palavra, tem a necessidade de agir, de tomar atitude, de colocar aquilo que eles pensam. São pessoas que às vezes agem até por impulso e às vezes fazem alguma coisa sem ter muita ideia do impacto que aquilo vai causar negativamente ou positivamente. Eles fazem porque eles sentem que é o que eu tenho que fazer. E aí, eu vou falar agora da lua dele, que está em Capricórnio. Essa lua fala de uma pessoa que é muito, primeiro, ligada ao trabalho, isoladamente, né? São pessoas que têm lua em Capricórnio, são pessoas que são ligadas ao trabalho, são ligadas a conquistas, gostam de investir nas coisas, investir tempo no relacionamento, investir tempo em trabalho, investir tempo em realizações. Eles conseguem, da onde eles estão, eles conseguem enxergar lá na frente o quanto que aquilo vai, aquele investimento ali naquele momento vai trazer benefício lá na frente. E aí, trazendo essa lua para esse sagitariano, a gente fala de um sagitariano que é muito ligado às metas, é muito ligado a conquistar os objetivos. Às vezes pode ter uma impulsividade, porque a gente está falando de um sagitariano que tem ascendente em Áries, então a impulsividade é forte aqui. E aí às vezes pode sair do caminho da meta, do objetivo, porque ficou muito impaciente, mas aí tem essa divergênciazinha, mas quando ele encontra o caminho do meio ali, consegue juntar a impaciência, a vontade de agir, na verdade, que a impaciência é o que vem depois, o que vem antes é a vontade de agir que ele tem, que às vezes não fica bem trabalhado, e aí gera essa impaciência. Se você pega essa vontade de agir com a questão dos objetivos, que é tanto de Sagitário quanto de Capricórnio, você junta isso, você tem um norte muito bom para poder seguir. Você consegue, essa pessoa aqui consegue, esse cara consegue ver o norte ali, ver a direção que ele tem que tomar e vai. Só que tem uma coisa também, do lado negativo, ele pode ser muito cabeça dura, ser muito aquela pessoa que é torrona, assim, não quer aceitar as coisas. Aí ele tende a achar que a ideia dele é a principal e a única que faz sentido. Ele também pode ser uma pessoa que às vezes fala sem pensar e às vezes machuca as outras pessoas. E aí, agora eu vou entrar na questão da comunicação dele, que está um pouco complicado aqui, que está em Escorpião, é o Mercúrio que está em Escorpião, que está retrógrado. Pessoas que têm o Mercúrio em Escorpião,
costumam ser pessoas que são mais caladas, que são mais observadoras, são pessoas muito sensitivas, sentem o ambiente, sentem a vibração no lugar como é que tá. Só que esse Mercúrio ele tá retrógrado. Quando esse Mercúrio está em retrógrado, ele está dizendo para a pessoa para ela parar um pouco e ela analisar os próprios pensamentos. Os pensamentos são negativos, são muito duros, os pensamentos são muito duros, não só com as pessoas que eles estão, não só com ele mesmo, mas com outras pessoas. Se for, é melhor refletir e adotar um novo padrão de pensamentos. Mas caso não seja assim, ele pode simplesmente tentar expressar mais os sentimentos, tentar falar mais as coisas, tentar encontrar a melhor forma de falar. Porque esse Mercúrio tende a fazer com que, juntando com as outras coisas que eu acabei de falar, que é o Sol em Sagitário, o Ascendente em Áries e a Lua em Capricórnio, esse Mercúrio tende a fazer essa pessoa ser muito dura. Ele sabe as palavras exatas que usar para magoar alguém. Então, assim, se ele quiser magoar alguém, ele consegue de forma muito fácil. Então, mas ao mesmo tempo consegue fazer a pessoa se sentir bem também. Então, assim, usar o melhor dos lados é sempre melhor, né? Então, e aí outra coisa, ele tem também uma dificuldade para aprender, mas esse aprendizado ele melhora à medida com que ele consegue associar o novo conhecimento, a nova ideia, a algo que está relacionado a alguma memória afetiva muito anterior. Então, por exemplo, vai estudar física, vai estudar aceleração de corpos, mas é bem específico, né? Vai estudar física ou qualquer outra matéria, tá? Tô dando um exemplo. E aí a aceleração de corpos, ele associar aquelas regras, aquelas formas a alguma emoção, alguma ideia, algum sentimento que seja relacionado a quando ele era criança, por exemplo, alguma memória forte da infância. Quando ele associar essa questão com essa da infância, ele vai conseguir, é a melhor forma para ele conseguir memorizar as coisas. Então tem que ter uma ligação entre o que é novo e alguma memória mais relacionada a sentimento e que seja mais profunda. E aí tem uma coisa, essas pessoas que têm esse Mercúrio, apesar de demorarem para aprender, quando elas aprendem a fazer essa ligação do que é novo com o que é antigo e que está relacionado a algum sentimento, ela tende a desenvolver uma memória muito boa. Eu ia falar foda, mas enfim, já falei. E aí essa memória é muito forte, então assim, ele é aquela pessoa que não vai esquecer quando acontecer alguma coisa. Se aquilo marcar ele de alguma forma, ele conseguir fazer essa associação, ele não esquece. Ele pode estudar uma lei hoje, associar ela dessa forma que eu falei, ele nunca mais vai esquecer. Nenhum detalhe, nenhuma vírgula daquela lei ele vai esquecer. E aí eu continuo, tá? Ele pediu para eu falar mais da parte amorosa e mais da parte de trabalho. Então, a parte amorosa, vou começar falando da Vênus. A Vênus dele está em Capricórnio. Essa Vênus isolada em Capricórnio fala de pessoas que gostam de relacionamentos mais duradouros, mais estáveis de investir no relacionamento. Quando a gente fala de Sagitário que tem isso, a gente está falando de uma pessoa que, além de ele gosta sim de ter um objetivo, é como se o relacionamento para ele fosse um investimento que ele consegue ver a longo prazo. Não, assim, é um ver meio que tipo o investidor quando investe em alguma coisa, que tem uma noção de onde é que aquilo vai levar, ele consegue ver a ponta da montanha que ele vai escalar no relacionamento, entendeu? Ele consegue mais ou menos ter meio que ali entender como é que vai chegar lá. E aí não quer dizer que ele vai saber de tudo, né, gente? Tô falando só que ele meio que consegue investir em um relacionamento, né? Aquela pessoa que tem, por exemplo, uma Vênus em Gêmeos que é muito rápida e que não quer saber muito de investir, quer viver o momento e aquilo que ela está sentindo naquele momento. Essa aqui já fala que não, que a gente tem que, às vezes, pensar mais no objetivo. Qual que é o objetivo nessa relação? E aí ele é mais assim. E aí ele tende a buscar pessoas que são mais empáticas. Eu tô falando agora do descendente que está em Libra. E ser mais empáticas, pessoas que são mais que tem uma aparência física de elegância, assim, passa uma elegância, sabe? Passa um charme no convívio. A pessoa assim, que naturalmente tem charme, naturalmente tem elegância. Ele gosta de pessoas que se vestam bem, ele gosta de pessoas que se cuidem bastante, mas também pessoas que, nesse mesmo contexto, também tenham empatia com as pessoas, sabe? Sabe aquela pessoa que
que sabe olhar para outras pessoas e ver a dor delas. Ele gosta de pessoas assim. E aí eu continuo, tá, falei descendente, que é nesse sentido. Então ele é uma pessoa que ele gosta de ser mais estável no relacionamento, de investir no relacionamento, gosta de estar com pessoas, de se relacionar com pessoas que são mais empáticas, tem um charme no jeito e tudo mais. E aí ele tem o Marte, que está em Câncer, e esse Marte em Câncer fala de... como é que eu posso explicar? Ele meio que, na forma de agir, diante de conflitos, mais especificamente, ele tende a ser uma pessoa que é mais... Ele gosta de apaziguar as coisas, ele é aquela pessoa que acalma os ânimos, que diante de uma discussão, por exemplo, dois amigos estão discutindo, ele vai lá e fala, calma, vamos tentar resolver. Aí ele faz carinho, faz brincadeira, faz coisas que meio que acalmam a situação. Ele é uma pessoa que gosta de acalmar, ele não gosta muito de discutir, de brigar. Diante de uma situação que necessite de atitude mais rápida, ele pode ter um retardo maior para agir. Demorar um pouquinho mais. E aí isso impacta no relacionamento no seguinte, deixa eu só conferir aqui quais os planetas que estão relacionados à questão amorosa dele. Ele tem o Júpiter, que está relacionado, e ele tem o ascendente. Então, o que acontece? Vamos lá. Primeiro, o ascendente. O ascendente dele, que está em Áries, pode causar uma certa... Qual a palavra? Uma certa dificuldade de se estabelecer na relação. Ele pode, às vezes, querer ser meio impulsivo, e aí isso fazer mal não só para outra pessoa, mas para ele mesmo, tá? Quando a gente fala aqui de fazer mal, é muito mais para ele mesmo. Então, assim, ele tem que tomar uma atitude precipitada, aí a parte de relacionamento não acaba não indo bem. Então, assim, tentar meio que mediar isso daí, o que não pode ser impossível. O relacionamento, eu diria que para ele, relacionamento é uma coisa que não pode ser impossível, tem que ser muito bem pensado, muito bem calculado e tudo mais. Tentar viver, não viver só a Deus dará, tentar ter uma ideia mais ou menos do que quer no relacionamento, como é que vai chegar lá e tudo mais. Porque quando ele for pro lado da impulsividade, ele vai cair feio no chão, de cara no chão, porque não vai dar certo. E aí, o outro planeta que está relacionado de forma negativa também, tipo, negativa assim, não é bem negativo, de forma que ele tem que prestar mais atenção. Eu vou só entrar um pouco em Júpiter para conseguir explicar isso. Júpiter em Libra fala sobre as facilidades em ter empatias. Mesmo ele sendo impulsivo, às vezes ele consegue ter empatia, consegue perceber as coisas, enfim. Que eu falei que poderia ter dificuldade, né? Lá eu falei no ascendente em Áries. Ele meio que equilibra isso com Júpiter. E aí, como esse Júpiter fala de... Inclusive está bem aspectado com o ascendente, tá? Só um parênteses aqui, o Júpiter também é aspectado com o ascendente, então meio que ele consegue equilibrar essa questão de quando ele tem que ser impulsivo e quando ele não deve ser impulsivo, tem que pensar mais de forma empática. Só que aí, na questão do relacionamento, isso afeta, porque é como se assim, ele às vezes quer ser muito empático e aí ele não segue os objetivos que ele tem pro relacionamento. Então, por exemplo, numa discussão, ele pode às vezes ceder, ou assim, como é que eu posso explicar? São signos totalmente diferentes. Então, assim, ele pode ou ir pra impulsividade demais, e aí atrapalha essa questão do relacionamento, ou ele pode ir demais essa parte empática, e aí ele atrapalha de novo a questão do relacionamento. Então, assim, tem que tentar ser empático ao mesmo tempo que tem atitude, entendeu? Que tem iniciativa. E aí, mas assim, sempre o relacionamento dele, a palavra-chave é objetivo, meta. Estabelece a meta, o objetivo que ele quer do relacionamento, e aí segue isso. E aí no meio do caminho ele vai tentar balancear, botar na balança ali para ser empático e para ter iniciativa, enfim. E aí, bom, aí agora eu vou passar para a parte de trabalho, que é o que ele pediu para dar mais foco. Ele tem facilidade muito grande nas questões de conseguir bens, de obter bens materiais, financeiros. Essa questão é fácil para ele. Ele tem também, isso está bem aspectado de duas formas, tá? Essa questão de obter bens materiais. Ele tem questões de... É só olhar aqui rapidinho, que é onde está o Saturno. Tá em Aquário. Saturno em Aquário fala de que essa pessoa tem uma facilidade muito grande para comunicação com várias pessoas. Então ele pode ser a pessoa que tem... Desculpa,
facilidade não, tem dificuldade em se relacionar com várias pessoas. Então, assim, às vezes de falar em público, às vezes também conhecimento mais profundo numa área, e isso pode gerar uma certa dificuldade em, por exemplo, começar um curso, terminar um curso, começar um trabalho, terminar um trabalho, coisas que tem a ver com começo e fim pode ser dificuldade. Se aprofundar em assuntos pode ser dificuldade também. Na verdade, eu vou refazer. A questão do começar e terminar alguma coisa, nem tanto, mas mais a parte de se aprofundar em conhecimento, se aprofundar num trabalho, se aprofundar numa ideia. Ele pode ter dificuldade de se perder nesse meio do caminho do aprofundamento. E aí, o que isso atrapalha no trabalho? Bom, isso atrapalha aqui. Ele tem duas questões que são ligadas a sentimentos, a relacionamentos, que estão na parte de trabalho. Isso gera o seguinte: essa questão de relacionamento, ele pode se apaixonar por pessoas da região de trabalho dele, se relacionar com elas. A questão do trabalho dele, ela pode ser afetada de duas formas. A primeira delas é de forma mais ligada a relacionamentos. Então, problemas com relacionamentos vão afetar o trabalho. Problemas com sentimentos, então, se ele sair meio que dos trilhos do lugar de conforto dele, se ele não estiver se sentindo bem, alguma coisa familiar, enfim, pode ter um probleminha aí na questão do trabalho, aí ele não conseguir se adequar bem, enfim. Mas, então assim, o trabalho está ligado a essas duas coisas. Aí, como eu disse, pode ter relacionamentos no trabalho, de namoro, enfim, até casamento talvez. Pode ter questões também de meio que fazer do trabalho dele um lar, sabe? Como se fosse a segunda casa, também pode fazer isso. E aí, só umas duas coisinhas que estão impactando bem na questão de trabalho dele, que ele tem Urano e Netuno na região de trabalho ali. Então, assim, Urano e Netuno são planetas que têm uma trajetória muito lenta, e que Netuno fala mais do subconsciente e Urano fala mais de transformações na sociedade, de revoluções e tudo mais. Por esses dois planetas muito geracionais estarem juntos ali, eles têm, primeiro, ele pode às vezes, ele pode usar a questão do subconsciente dele para conseguir, na verdade assim, não só a questão de trabalho, tá? Esse subconsciente dele pode agir na questão dos sentimentos e do trabalho. Então assim, vou dar um exemplo. Ele tá com algum problema no trabalho, aí esse subconsciente dele é meio que ativado automaticamente. Aí como é que funciona? Sabe aqueles insights que a gente tem, aquelas ideias que aparecem do nada? Essas coisas tendem a acontecer muito com essa pessoa em relacionamentos, em questões ligadas a problemas de desavenças sentimentais, emoções, enfim, coisas conflituosas no sentido das emoções, esses dois sentidos, e no trabalho. Então, assim, se essas três coisas estiverem com problema, pode ser que é muito provável, 90% dos casos, que a ideia venha de forma subconsciente, não seja a parte consciente do cérebro que encontre aquela solução ali. E aí, além disso, tem a questão do Urano, né? Eu falei agora do Netuno, como o Netuno impacta nisso. E aí, juntando o Urano nisso tudo, o Urano vai falar de... isso vai gerar para ele esse trabalho, a questão do trabalho, dos relacionamentos e da parte sentimental dele, as mudanças sentimentais, dos sentimentos, das ideias, no campo das emoções, vai impactar muito ele. Ele vai ser... como é que eu posso explicar? Ele vai ser uma pessoa... Quando ele era, sei lá, tinha, sei lá, tipo 17 anos, não, deixa eu fazer as contas, 14 anos, de 14 anos até os 30 anos, a vida dele vai mudar muito, assim, os objetivos dele vão mudar muito, principalmente nessas três áreas. Então, assim, talvez a forma de pensar dele, a parte lógica, não mude tanto, a parte do raciocínio e tudo mais, mas a parte do que tem a ver com a questão dos sentimentos e dos relacionamentos e do trabalho vai mudar muito nesse período, entendeu? De mais ou menos os 14 anos para os 30. Depois dali, se ele conseguir resolver essas questões, ele vai meio que ficar tranquilo. E aí, gente, talvez entra um pouquinho também, e aí ele vai conseguir ficar tranquilo se ele conseguir resolver isso, tá? Essas três coisas, relacionamento, trabalho e sentimentos, ter mais ou menos um norte. Não é resolver assim, gente.
Não vou dizer que ele tem que chegar com 30 anos e tá resolvido na vida. É chegar com 30 anos e saber onde é que ele quer chegar, entendeu? Nesses 3 assuntos. E mais, esses 3 assuntos também ligados à questão do conhecimento, que é o que eu falei no Saturno. E, bom, então é isso. Obrigado pra quem assistiu até aqui. Mais um vídeo. Se precisarem, quiserem fazer que eu faça mapa de algum de vocês, entra no meu Instagram, manda mensagem que eu faço sim. Demora um pouquinho, mas sai. É isso, um beijo, até mais.